Bom dia, ouvintes da Rádio Canoa Grande, do programa Som do Campo, MCA Medrado Consultores Agroflorestais Associados, lhe desejam um ótimo dia. Dando continuidade à nossa conversa sobre adubação orgânica, nós vamos falar um pouco sobre adubação verde. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque existem várias plantas, especialmente leguminosas, fixadoras de nitrogênio, que podem ser utilizadas, garantindo melhorias na ocasião da implantação da cultura principal. Seja ela o café, seja ela os citros ou qualquer outra planta de pomar, porque nós vamos falar aqui mais assim, da cobertura verde em plantas perenes, né? Essas plantas, né, para cobertura verde, elas devem ser cortadas e incorporadas assim que florescerem, ou seja, antes do plantio da fruteira ou do café. Agora, há casos que você deve estar pensando assim, bem, mas tem casos que a lavoura já está implantada, né? A cultura já está implantada. Será que dá para usar adubação verde? Claro que sim. Nesse caso, você planta adubação verde na entrelinha. O plantio de adubo verde na entrelinha pode trazer um montão de benefícios. Em primeiro lugar, o aumento da cobertura do solo, né? Fica mais de matéria orgânica cobrindo o solo ali. Depois, ele pode trazer uma economia de capina. Por quê? Porque ele compete com as plantas daninhas, né? Ela também traz um maior equilíbrio nutricional, sobretudo em relação ao nitrogênio. E também dá um pequeno aumento de matéria orgânica que vai melhorar o solo para a tua cultura principal. Mas não é qualquer adubo verde que é interessante. E então, para você escolher um bom adubo verde, você deve considerar algumas coisas, algumas características dessa cobertura. Você tem que ver o tipo de crescimento dela, né? Você tem que ver a característica de cobertura do solo que ela apresenta e ver o ciclo de duração dela. Eu digo isso porque, por exemplo, entre uma leguminosa trepadeira e uma leguminosa que cubra bem o solo, mas seja rasteirinha, eu fico com essa rasteira, né? Porque ela dá menos trabalho, menos manejo. Então, por isso, procure conversar com os técnicos da sua região e especule sobre qual a melhor alternativa para a adubação verde de seus pomares ou de suas plantações de café. Bom dia a todos e sucesso!